Esse vídeo é para que tarólogos e cartomantes reflitam junto comigo. Qual é a área da vida ou o tema que mais surge na sua mesa de jogo? Amor? Relacionamento? Se você respondeu sim, vem aqui ter essa conversa comigo. A minha linha de tiragem e de estudos é um tarô mais terapêutico, menos divinatório. E por isso eu sempre quis que as pessoas me buscassem para autoconhecimento e sempre quis aumentar o meu repertório e ter mais experiências em outras áreas, como carreira, profissão, finança, espiritual. Numa dessas reflexões, eu me peguei pensando e desmerecendo as perguntas feitas para os relacionamentos e para o amor. E quando eu me peguei nesse desmerecimento, ou achando que essas perguntas eram mais fúteis, logo me veio um estalo de: opa, não é bem assim. Vamos entender o que está acontecendo? O ser humano é um ser social. E na graduação, enquanto eu estudava a filosofia da educação, me interessou muito a ideia de Jean-Jacques Rousseau, de que o indivíduo se constitui nas relações sociais. As relações humanas são fundamentais para a construção da identidade, sensação de pertencimento, segurança emocional e saúde mental. Contextualizando socialmente, a gente vive numa época de maior liberdade sexual, de maior independência financeira, principalmente para as mulheres, e de desconstrução de um modelo linear de namoro, noivado, casamento. E ao mesmo tempo que as relações elas ficam mais fluídas, a gente entende menos as regras. Leva mais tempo para entender as entrelinhas e as ambiguidades das relações. E quando a gente passa por esse momento social de desconstrução, é difícil entender o nosso próprio posicionamento nessa nova maneira de se relacionar. Imagina entender se você não se compreende como você compreende o outro. Os relacionamentos não têm modelos claros, não têm promessas fixas. E também não tem garantia nenhum, isso desde sempre, mas com os novos contextos sociais, isso acontece ainda mais. E sendo seres sociais e nos constituindo através das nossas relações, não é natural que hajam muitas perguntas sobre os relacionamentos e o amor? A meu ver, é natural que as pessoas tentem entender onde estão se metendo, o que a outra pessoa espera, se estão projetando demais, se estão repetindo padrões, se aquilo tem futuro ou é só uma fantasia. E não vejo como futilidade, vejo como uma autopreservação. Nisso, o tarô entra como uma compreensão emocional, clareza, a leitura do contexto e orientação simbólica, para que a pessoa não se perca em si. Ele entra como uma ferramenta de reflexão, um espelho simbólico, um organizador dos sentidos. É como uma análise da complexidade das relações humanas. Te convido a refletir sobre, talvez a questão ou o ponto não seja por que as pessoas perguntam tanto sobre amor e não sobre as outras áreas, mas por que a gente diminui ou acha fútil uma coisa tão importante para nossa construção enquanto indivíduo. Perguntas sobre relacionamento não são uma futilidade, são sinal de uma tentativa de consciência sobre. E entender o amor e as relações humanas é entender a sociedade onde a gente vive. E claro que isso não anula a importância de se cuidar primeiro, que eu sei que é uma preocupação de muitos tarólogos e que isso aparece muito na mesa. Entender os próprios limites, os próprios padrões, as próprias feridas. É essencial para construir qualquer relacionamento saudável. Quando na mesa o tarô aponta que o foco precisa ser o consulente, isso é sobre autocuidado e não necessariamente uma rejeição na relação. A leitura não está afastando o relacionamento, ela está preparando o consulente para. E colocar essa mensagem do tarô com essa clareza para o consulente é totalmente necessário. A importância de respeitar uma tiragem que te traz um direcionamento de autocuidado. Quando estiver chegando na sua mesa várias questões sobre a área das relações humanas, eu espero que depois dessa reflexão você veja isso com mais entusiasmo e com mais prazer.